Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Pedro, professor do cursinho popular Cuca Centro-Noite, lá de Araraquara, e hoje estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso currículo de filosofia, beleza? Gente, o que eu tenho aqui para passar para vocês hoje? Lembra no vídeo passado, quem não assistiu, dá uma voltadinha aí, quando eu comecei a falar sobre o que era a filosofia, afinal, o que é essa matéria que a gente está estudando, qual que é o papel do filósofo, como eu exerço a atitude filosófica, e terminei a aula falando que um dos principais papéis da filosofia ocidental que vai surgir na Grécia vai ser o quê? Romper com o pensamento mítico, romper com as crenças e buscar uma explicação racional para a realidade. Tranquilo? Então, a última aula a gente falou de forma mais geral, afinal, o que é essa tal dessa filosofia que a gente está vendo aqui, e hoje a gente vai começar a ver uns caras lá na Grécia Antiga que começaram a tentar pensar o mundo para além das opiniões. Tranquilo? A gente vai inaugurar o primeiro período da filosofia antiga. Para quem não sabe, a filosofia ela tem uma linha do tempo, onde ela é dividida em 4 partes. Você tem a filosofia antiga, filosofia clássica, depois você tem a filosofia medieval, depois você tem a filosofia moderna e por último a filosofia contemporânea. Como a gente vai estudar a filosofia de um modo cronológico, de um modo temporal, e não por matérias, por grandes áreas, a gente vai começar do começo. Então vamos começar da filosofia antiga. E a filosofia antiga, ela também tem uma subdivisão. A gente tem dentro da filosofia antiga, da filosofia grega, 4 períodos. Você vai ter o período cosmológico ou o período pré-socrático, que é o que a gente vai ver hoje. Você tem após isso o período socrático ou antropológico, sistemático e helenístico. Onde a gente vai estar hoje? Vamos estar no comecinho de tudo, no período cosmológico, onde a gente vai estudar os conhecidos como pré-socráticos. Vamos entender melhor por que esse período chama cosmológico, por que esses caras chamam pré-socráticos? Seguinte, gente, o período cosmológico ele vai do século 7 a.C. ao século 5 a.C. Então ele é bem antigo mesmo. Quais vão ser as principais características do pensamento do período cosmológico? Primeiro, o que eu falei lá que vai ser a primeira função da filosofia ocidental? Romper com a narrativa do mito. Beleza? Eu vou usar, para além do mito, para além das explicações sobrenaturais, baseadas nas opiniões, baseadas nas crenças, eu vou tentar explicar a realidade, o universo e tudo mais de uma forma racional. Por isso eu vou usar o logos. O que significa logos? Logos é discurso racional. Eu vou usar o logos, o discurso racional, para construir uma cosmologia. Professor, o que é essa cosmologia? Cosmologia é a explicação do universo e da realidade ordenado de forma natural pela razão. Então eu vou romper com o pensamento que estava vindo até então, que era uma cosmogonia, que é a explicação do universo e da organização da realidade por meio de deuses e do sobrenatural. Isso não me serve mais. A filosofia não está aqui para falar que o mundo é organizado pelos deuses. Tem que ter uma resposta racional por trás das coisas. E é isso que esses primeiros filósofos vão buscar, a construção de uma cosmologia. E já que a gente vai começar pelo comecinho, eu vou tentar explicar uma coisa bem fácil, porque filósofo é um cara muito simples, então eu vou tentar explicar uma perguntinha bem fácil, que com certeza você aí já deve ter a resposta na ponta da língua. Qual que é a substância, a matéria primordial que é feita o universo? Então, com essa pergunta bem facinho de fazer, do que o universo é formado? Os primeiros pensadores vão tentar responder isso. E eles vão chamar essa substância, essa matéria da qual é feito o universo, pelo nomezinho grego, que vocês vão ter que saber, que é o quê? O arquê. O que é o arquê? A substância primordial que originou o universo. E cada pensador vai falar que esse arquê é alguma coisa. E a gente vai estudar os principais deles. Tranquilo? Suave? Gente, só uma observaçãozinha. Por que eu chamei mais de
o período de cosmológico do que de pré-socrático. Porque quando eu chamo ele de pré-socrático, que é usualmente conhecido, vocês pensam uma coisa, não pensam? Bom, se esses caras aqui são os pré-socráticos, pré significa antes, então todos esses caras viveram, filosofaram, fizeram as coisas que eles tinham que fazer e morreram antes do Sócrates, né? Porque quando algo é pré, algo é anterior. Não necessariamente. Muitos desses camaradas aqui vão viver no mesmo tempo de Sócrates, vão viver na Grécia, ele junto com Sócrates, vão ser contemporâneos a Sócrates. Então, cuidado com isso. Mas então, por que eles chamam pré-socráticos? Só por uma questão de pensamento. Enquanto eles vão se preocupar em buscar arque e buscar responder qual que é a origem do que o universo é formado, o Sócrates vai pensar outras coisas. Ele vai inaugurar um outro período, que é o próximo, onde ele vai pensar mais no homem e nas capacidades humanas em relação ao mundo. Vamos ver o que esses caras pensaram sobre do que é feito o universo? Vamos lá. Então, galera, o primeiro pensador que a gente vai estudar, que vai tentar responder essa perguntinha tranquila que a gente fez no começo da aula, qual que é a substância que origina o universo? Vai ser Tales. Tales é um filósofo nascido em Mileto e ele é famoso por quê? Porque ele é considerado, historicamente, o primeiro filósofo ocidental, certo? Ele vai ser o primeiro filósofo grego. Quem que vai ser esse cara? Esse camarada vai ser um aristocrata grego, muito rico. E tem uma lenda famosa na filosofia que dizem que Tales era tão absorto em seus pensamentos que um dia andando pelas ruas da Grécia, ele não viu que tinha um poço na frente dele, ele caiu dentro do poço. E uma Trácia, uma mulher que estava ao lado dele, virou para ele e falou: Tales, você fica tão preocupado em entender os céus que você não vê o que está sob seus pés, né? O que ele vai falar que é a origem do universo? Não à toa, não por causa do poço também, mas ele vai falar que é a água, né? Não sei se tem a ver uma coisa com a outra, mas ele vai falar que é a água que origina o universo. É da água que todas as coisas são formadas. Mas peraí, não existe só água no universo, né? Existe a gente, existe coisas materiais, existe a terra, existe os céus. Como ele explica as diferentes coisas da realidade veio tudo da água? Ele vai falar o seguinte: a água, gente, como ela é maleável, ela pode se adequar aos corpos. Além disso, pelos estados da água, né? Estado sólido, gasoso, líquido, eu consigo formar todas as coisas pelos processos de congelamento, pelo processo de ebulição, eu vou conseguindo formar todas as coisas. Além disso, ele vai dar uma concepção ainda um pouco pregada ao mito, onde vai falar que o espírito de tudo reside na água. E pensando que o nosso corpo, boa porcentagem dele é água, e dos demais animais também, né, as plantas também, ele vai falar que é dentro da água que reside o nosso espírito. Bom, após séculos de estudos de física, química e biologia, a gente sabe que ele estava errado. Mas é importante ele dar esse pontapé inicial para tentar explicar a realidade por meio de algo material, algo concreto, e não uma explicação divina. Por isso Tales vai ser importante. E por isso Tales vai ser primordial também em fazer uma concepção monista da origem do universo. O que é uma concepção monista? Ele vai falar que toda a realidade é reduzida a um princípio fundamental. Monista, mono, vem de um princípio fundamental. Esse vai ser Tales, o primeiro filósofo ocidental, vai falar que tudo é água. Beleza? Beleza, professor. Entendi Tales. E depois de Tales, qual que vai ser o próximo filósofo que vai tentar explicar do que vem o universo? Aí a gente já começa a dar uma brisada, gente. Porque Anaximandro vai discordar de Tales. Anaximandro vai falar o seguinte: todas as coisas materiais, né? Portanto, todas as coisas que eu consigo alcançar pelos sentidos, conseguem entender isso? Se algo é material, né? Esse apagador, ele é material, então eu consigo pegar nele. Então eu consigo alcançar ele pelos meus sentidos. Eu consigo pegar, né? Eu consigo
olhar ele, se eu jogar ele no chão eu vou escutar ele fazendo barulho, beleza? Então, tudo que é material está ao alcance dos meus sentidos. Ele vai falar que as coisas materiais, elas já são o resultado da arquê. Elas já são o resultado dessa substância que origina o universo, e não o começo. Então, para Anaximandro, o arquê é algo, não é algo que não consta nos sentidos. Então, para Anaximandro, o arquê seria algo para além do domínio dos sentidos, algo que transcende o observável. Então, professor, se algo para além dos sentidos, portanto, para além das coisas materiais, algo que transcende o observável, o que é esse arquê para Anaximandro? É o indefinido. O indefinido, que ele vai chamar de apeiron, a palavra grega para indefinido, ele vai falar que justamente o indefinido é algo que transcende a matéria e nele está contido todos os opostos do universo. Então, nessa matéria indefinida, vai ter o calor e o frio, o dia e a noite, o claro e o escuro, a água e o ar. E esses opostos, pelo movimento entre esses opostos, vai gerar o movimento, a vida, o universo e tudo mais. Então, para Anaximandro é esse indefinido, essa matéria indefinida que se movimenta e origina o universo. Percebem-se, gente? Quando eu falei no vídeo anterior sobre as condições que levaram ao surgimento da filosofia na Grécia, eu falei muito que as condições históricas, como a escrita alfabética, como a política, vai gerar a capacidade de abstração do homem. Bom, não existe um pensamento mais abstrato do que pensar que a origem de tudo vem de uma matéria indefinida que transcende os limites do observável. Esse indefinido é que origina o universo para Anaximandro. Anaxímenes vai discordar de Anaximandro. Para ele, o arquê, a substância que origina o universo, não pode estar além dos limites dos sentidos e dos limites da matéria. Por isso ele vai contrariar Anaximandro e vai voltar o arquê aos limites da matéria, falando que é o quê? O ar. Por que ele vai falar que é o ar? Ele vai falar que o ar é mais sutil, é um elemento mais sutil do que a água. É infinito, segundo o conhecimento que eles tinham na época, e produz movimento. Como? Por meio dos ventos, E produz vida. Por meio do quê? Da nossa respiração. Então Anaxímenes vai dizer que o ar é o originário, o elemento originário de todo o universo, e pelos processos de condensação, rarefração, ele vai poder formar tudo que existe, todas as matérias. Vai formar o movimento, vai formar a vida, e o universo seria um grande sopro, uma grande tempestade. Essa é a visão de Anaxímenes sobre a origem do universo. Continuando, gente. Anaxímenes vai falar que o arquê é o ar. Mas um outro cara que vai ficar muito famoso vai dar outra resposta sobre a origem do universo. Pitágoras. Aí você para e me pergunta: ô professor, mas você está me enganando, né? Eu já não gosto de matemática, eu venho aqui para estudar uma filosofia, e aí você me vem falar de Pitágoras, eu sei que esse cara é matemático. Você vai me dar uma aula de matemática agora? Não, galera. Essa distinção de matemática, biologia, física, química, só vai ser feita muito lá na frente na história do conhecimento. Todo mundo que estudava de forma racional, com um método, sobre a natureza, o universo, a realidade, era chamado de filósofo. E Pitágoras não era diferente. Sim, ele é conhecido muito por sua concepção matemática brilhante, o seu teorema famoso na geometria. Mas ele vai ter ele vai ser um filósofo muito importante em vida. Vai fundar a Academia Pitagórica, uma sociedade secreta. E ele vai falar o seguinte: por ser esse matemático tão célebre, que tudo é número. A frase dele é: tudo é número. O arquê, a origem do universo, vem dos números. Como assim? Tudo que eu estou vendo aqui vem de número. Para chegar a essa conclusão, ele vai falar o seguinte: reza a lenda
que Pitágoras estava andando nas ruas da Grécia e tinha um ouvido muito bom. Ele era um musicista, ele era um estudioso da música, muito importante também. Aí ele passou na frente de uma oficina. E nessa oficina tinham vários homens martelando com seus martelos nas bigornas para produzir ali algum material. E ele percebeu de ouvido que determinado tamanho de martelo ou peso, dependendo da densidade do martelo, quando ele batia no metal, ele formava uma nota diferente. Então um martelo maiorzão formava uma nota, um menos denso formava outra, um menos denso formava outra. Aí ele ficou com isso na cabeça. Começou os seus estudos, foi para sua casa e, estudando a harmonia das escalas das notas musicais, ele constatou que as escalas musicais seguem uma harmonia aritmética. Elas não são dispostas de forma aleatória, de forma caótica. Então eu tenho um dó, um ré, um mi, e elas são dispostas assim, tudo aleatório, de uma para outra, não tem proporção nenhuma. Ele vai constatar que as notas musicais seguem uma proporção matemática. Ele vai ficar espantado e vai começar a pensar se a natureza também segue essas proporções matemáticas. E vai constatar que sim. A natureza segue proporções matemáticas. Portanto, ele vai falar que o universo, no início, ele era indefinido, ele era um apeiron. Mas a matemática veio por limites racionais ao universo. Então, todo o universo, todo o cosmos, segundo Pitágoras, é regido pela matemática. É definido em proporção, é definido em harmonias matemáticas. Percebe-se que, embora seja talvez uma extrapolação eu falar que a origem em si está no número, ele acertou. Se você pegar alguns estudos matemáticos, como por exemplo a proporção áurea, que é uma proporção aritmética que se encontra em várias situações da natureza, ou até mesmo estudando astronomia, você vai ver que o movimento dos planetas, a translação e rotação da Terra, as órbitas dos planetas, elas seguem proporções matemáticas. Eu consigo prever quando o cometa vai passar, consigo prever quando vai ter algum evento astronômico. Mas para Pitágoras é muito importante vocês guardarem que o universo é ordenado numericamente. Então o número é o arquê, a origem, a substância que rege o universo. Continuando, galera. Chegamos agora na parte da aula, talvez a mais importante, pelo menos a mais famosa. Por quê? Vai ter uma treta entre dois caras quando a gente está estudando o período cosmológico. Quando a gente está estudando qual é a origem do universo, dois caras vão tretar, né? Vão mandar as indiretas no Facebook da época, porque cada um achava o contrário do outro. Quem é esses caras que vão tretar, vão sair na mão intelectualmente? O Heráclito e o Parmênides. E essa treta deles vai ficar famosa. E essa treta deles vai ir muito longe na história da filosofia, com cada filósofo tomando um partido ou tentando resolver ela. Vamos começar pelo Heráclito? Quem que era esse cara? Quem que era esse Heráclito? Heráclito ele tem um apelido bem fofo na história da filosofia, ele é conhecido como o Obscuro. Você pegar imagens de Heráclito, representações, né? Obviamente não tinha câmera, não tinha selfie na época, mas você tem diversas pinturas retratando ele. Ele está sempre ou emburrado ou triste. Por quê? Dizem que ele era um homem muito amargo e a concepção da origem do universo para os gregos, é uma coisa um tanto quanto obscura. Além dele ser um cara muito difícil de ler e, segundo relatos, um cara muito difícil de lidar. Crítico da democracia ateniense, por exemplo, ele falava que, como forma de protesto, todo homem grego devia se enforcar. Ele vai falar o seguinte: todos esses caras aqui estão preocupados em achar algo que permanece, algo que é fundamental, uma pedra angular que origina o universo. Ele vai falar que a nossa realidade é dinâmica. A natureza, o universo, até mesmo as ideias estão em constante transformação. E ele vai falar que justamente essa mudança da realidade é o principal aspecto de formação do universo. Então ele vai falar que a mudança é o que origina todo o universo. Ele vai chamar essa mudança de devir. Então ele vai falar que a mudança das coisas, o vir a ser, né,
Nada é mais do que vir a ser, é o que origina o universo. Uma frase famosa dele é: você não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque novas águas correram sobre ele. Conseguiu entender? Então ele vai falar justamente que o aspecto principal da realidade é a mudança. O que caracteriza o universo são as contradições e as mudanças relativas a ele. Aí ele vai pensar melhor e falar o que expressa melhor essa mudança na materialidade. Porque ele não vai, igual Anaximandro, jogar fora o observável e a realidade. Ele vai falar que o fogo é o que melhor expressa o caráter de mudança que configura todo o universo. O fogo, acendendo e apagando pelo uso do logos, pelo uso da razão, vai conter nele, segundo Heráclito, todas as contradições. O bem e o mal, o escuro e a luz. Essas contradições vão se debater entre si e vão formar o movimento, a matéria e o universo. Então, o ser, a essência do universo, para Heráclito, está na mudança, está no vir a ser. Nada mais é do que vir a ser. Heráclito vai ser muito importante para quê? Para um pensamento dialético. O pensamento dialético, que a gente vai ver mais para frente, vai ser muito importante em vários pontos da filosofia. Esse pensamento que a substância originária do universo é fundamentada na mudança, pela contradição entre opostos, vai gerar o pensamento dialético que a gente vai ver nas próximas aulas. Essa é a importância de Heráclito. Beleza, professor, eu vi um lado da treta. Eu quero ver o outro lado agora. Vamos ver o que Parmênides vai falar pra gente. Parmênides é um cara, um aristocrata também, e pouco se sabe sobre ele, mas é uma característica dele que a filosofia dele não vai romper totalmente com o mito. Como assim? Com a forma do mito. Ele vai escrever sua filosofia por meio de poemas. Ele era um cara muito rebuscado, um cara fino. Então, quando ele vai falar sobre qual que é a origem do universo, ele vai falar que ele foi puxado por uma carruagem dourada rumo ao encontro da deusa chamada Verdade, e que essa deusa chamada Verdade falou para ele qual era a realidade sobre a origem do universo. Então ele vai escrever, ele vai usar da narrativa mítica ainda para expressar suas ideias. O que ele vai falar, gente? Ele vai falar que todos esses camaradas aqui para cima deram muita importância para os sentidos. Ele vai falar que os sentidos me enganam e não estão com essa bola toda não. Ele vai falar que o ser, a essência que fundamenta o universo, tem que ser algo para além do material. E além disso, ele vai falar que o Heráclito é um otário. Por que o Heráclito é um otário? Porque não faz sentido nenhum para ele, ele acha contraditório, ele acha uma besteira eu falar que a origem do universo, a essência das coisas, está na mudança. Porque se algo está mudando, se algo está vindo a ser alguma coisa, então ele não é nada. Ele vai buscar então a origem do universo, o arquê, para ele, tem que ser algo absoluto, tem que ser algo concreto e algo que permanece. Essa é a treta entre os dois. Enquanto Heráclito vai falar que a mudança que origina a realidade, Parmênides vai falar que a mudança não é nada, não existe. Se está mudando, não existe. E que a realidade tem que ser algo que permanece. Então o que ele vai falar aqui? O que ele vai falar que origina o universo? Ele vai falar que a essência que origina o universo é o ser. Tá bom, professor, e o que é esse ser? O ser é. Eu não posso dar nenhuma característica para ele. O ser é, segundo Parmênides, a essência das coisas. A essência una, principal de tudo. E eu não posso dar nenhuma característica porque eu vou estar materializando o que não é material. A essência é única. Está dentro de você, mas ela não é expressa em nada material. Quer ver como eu não posso falar que a sua essência é uma característica? Vamos pensar, vou dar o meu exemplo aqui. Eu vou falar, eu estou buscando a minha essência principal, que me constitui. O meu ser. O meu ser é eu ser professor? Acho que não, né? Embora seja uma parte importante da minha vida, o meu ser, a minha essência não pode estar só no fato de eu ser professor.
Tá no fato de eu, não sei, usar o cabelo desse jeito? Acho que não. Embora seja uma característica física, a minha essência não pode estar presa nisso. Tá no fato de eu escutar a música que eu ouço? Não. Tá no fato de eu ser santista? Vai peixe? Não. Quando eu dou característica para o ser, eu aprisiono ele dentro de uma categoria, sendo que o ser é uma coisa muito mais essencial, uma coisa única. Então, o ser, para Parmênides, não possui características materiais, ele é único, a essência primordial de tudo. Ele é imóvel, né? Ele vai falar que o Heráclito é um otário de falar que as coisas, que o ser está na mudança, ele vai falar que o ser para Parmênides é imóvel, ele é infinito e absoluto. Então, essa é a realidade, ele expressa a verdade. Essa realidade, a verdade é o ser. E o resto? Existe o não ser. O que é o não ser? O não ser é justamente a mudança. O não ser é que eu não posso pensar. O que não pode ser pensado. É o que expressa as opiniões. Ele é móvel, é passageiro, é finito. Ele expressa o quê? As opiniões. Ele me engana. É o que Heráclito falava. É o que ele vai falar que Heráclito dizia. O Heráclito fala que o não ser, o vir a ser é a realidade. Isso daí é besteira, isso é coisa de otário. Ou ele vai falar que existe o ser absoluto, único, infinito, imóvel. O ser, a essência das coisas, é o que expressa a realidade. E o não ser é mentira, é opinião, não é nada, eu nem posso pensar. Olha só que complexo esse pensamento. Parmênides vai inaugurar várias áreas da filosofia com esse pensamento, como lógica e a ontologia, que é justamente o estudo do ser. Então, para Parmênides, resumindo, o arquê, a origem do universo, está no ser. O que é o ser? A essência das coisas para além da materialidade. Ele é imóvel, absoluto e infinito. Essa é a treta ontológica entre Heráclito e Parmênides. Gente, depois dessa treta ontológica sobre o ser, o não ser, o vir a ser, toda essa parada abstrata pra caramba, né? A mudança, a permanência que a gente estava vendo, vai ter um cara que vai dar uma respirada. Gente, parar com essa porcaria de coisa transcendente aí e vamos falar que a realidade é material. Ele vai falar que ele vai voltar falando que a realidade não pode ser expressa para além dos sentidos. Esse cara era o Empédocles. O Empédocles vai falar o quê? A origem do universo, a substância que origina o universo, são os 4 elementos: terra, fogo, ar e água. E esses 4 elementos vão se movimentar pela oposição entre eles, percebe? A influência dos outros aqui. Pela oposição entre eles. E ele vai falar um conceito interessante. É pelo amor e o ódio que eles se aproximam e se reprimem. O amor é a força, segundo Empédocles, que une, que atrai as forças dos 4 elementos, e o ódio é o que retrai. Então, Empédocles vai falar que os 4 elementos originam a realidade e vai voltar a trazer a materialidade, os sentidos, para dentro da discussão da origem do universo. Gente, por último, para finalizar, eu deixei o que talvez seja o mais interessante dos pré-socráticos, que é Demócrito. Demócrito vai falar o seguinte, vai ser bem simples a constatação dele. Ele vai falar que só existem 2 coisas, e que elas que são a substância que origina o universo. Existe o átomo e existe o vazio. Só isso. Professor, o que seria o átomo? A menor partícula da matéria, indivisível. Como assim? Pense o seguinte, se eu pegar um giz, pegar um pedacinho de giz, e eu partir ele no meio. Partir ele no meio, ele ficou menor. Aí eu vou pegar e vou partir ele de novo. Ele ficou menorzinho. E eu vou continuar quebrando ele, até chegar numa menor partícula que eu não vou conseguir mais dividir, porque ela é muito pequena. Essa menor partícula da matéria, indivisível, segundo Demócrito, é o que forma a substância que forma a realidade, o universo.
Essa substância não é nada abstrato, ela é puramente material. Então percebem que esse Arquê de Demócrito concorda com Parmênides. Por quê? Porque esse átomo, essa menor partícula da matéria, indivisível, ela é, assim como o ser, ela é infinita, ela é absoluta e imutável. Mas ele também vai concordar com Heráclito. Por quê? Ele vai falar que o movimento está aí e a gente não pode falar que ele não existe. Então ele vai falar que esses átomos não ficam parados, eles se movimentam e se chocam entre si no vazio. O que é o vazio? É o espaço pelo qual os átomos se movimentam. Esse espaço é justamente o não ser, ou vir a ser. É o devir de Heráclito. Então ele vai resolver essa treta usando a materialidade. E por que esses átomos se chocam e formam toda a realidade? Se chocam no vazio? Ao acaso. Eles são regidos por leis físicas, mas eles não têm uma finalidade propriamente dita. Por isso que Demócrito vai ser conhecido como o filósofo que ri. Porque num mundo puramente material, onde não existe nada de Deus, num mundo puramente material, onde tudo que existe é movido pelo acaso, onde esses átomos se chocam com os outros no vazio, só me resta dar risada. E também, segundo essa concepção, não existe morte. Porque eu, enquanto estou vivo, são apenas átomos se agrupando dessa maneira. Quando eu morrer e virar pó e deixar de existir nesse corpo, vai ser só esses átomos se organizando de outra forma. Como diria Lavoisier, séculos depois, nada se cria, tudo se transforma. Gente, então, Demócrito vai ser importante por quê? Porque essa concepção dele, do átomo, é puramente material. E ele vai inaugurar o que a gente vai chamar de pensamento materialista, que é explicar a realidade, o pensamento e o movimento por meio de uma condição material. Beleza? Gente, os pré-socráticos são esses. Esses pensamentos sobre o Arquê vão ser muito importantes, vão ser retomados ao longo de toda a história da filosofia. E isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida e não é aluno do Cuca Centro-Noite, pode comentar aqui embaixo. É isso, gente. Obrigadão pela audiência. E até o próximo vídeo. Falou!